de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Viola caipira! Olá, meus amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um Som na Faixa, o festival que tem a música brasileira como grande protagonista. Eu sou Adriana Farias, mestre de cerimônia do Som na Faixa. Também sou cantora, violeira, apresentadora. Talvez vocês até já tenham me visto aí como jurada do programa Canta Comigo, ou apresentando o programa Viola Minha Viola. Eita, programa que eu gosto! Lá na TV Cultura. E aí, ainda não viu não? Então acesse meu perfil nas redes sociais, @AdrianaFariasOficial, e acompanhe o meu trabalho. Lembrando que os shows estão sendo transmitidos via streaming. Afinal, a pandemia da Covid-19 ainda não terminou. E é muito importante continuar seguindo as medidas de distanciamento social antes de estarmos ali, grudadinhos. Todo mundo vacinado, hein? Inclusive, para que o Som na Faixa aconteça com segurança, todos da equipe do festival foram devidamente testados e seguimos todos os protocolos recomendados, utilizando máscaras eficientes e gravando em um estúdio amplamente ventilado, com áreas abertas que propiciam a circulação de ar. É bom demais, viu? Pessoal, mudando de prosa aqui, vamos deixar de falar demais? Quero aproveitar para fazer uma pergunta aí para vocês que estão aí em casa. Vocês conhecem o Atacadão? Pois é, além de patrocinador da 4ª edição do Som na Faixa, o Atacadão é uma rede atacadista que tem mais de 200 lojas por todo o Brasil. Eles têm ofertas imperdíveis, além de uma loja online que facilita demais a vida da gente. Se bateu aquela vontade de fazer uma comidinha bem caseirinha enquanto curte o nosso Som na Faixa aqui, acesse o QR Code que está aqui na tela e faça o seu pedido. Gente, também é muito importante lembrar que esse evento tão lindo, tão bonito, não aconteceria sem a Muda Cultural, realizadora do projeto desde a sua primeira edição, lá em 2014. A Muda é uma agência especializada na elaboração e execução de projetos incentivados e também na criação de estratégias e gestão de patrocínios através das leis de incentivo à cultura. Para conhecer mais, acessem o site e as redes sociais através do QR Codes que estão aqui na sua tela. Bom demais! Agora vamos ao que interessa? Chega de prosa, porque a atração de hoje é pra lá de especial. Expoente da viola caipira do rock, ele tem mais de 20 discos gravados. Já gravou com grandes nomes da música brasileira como Lenine, André Abujanra, Zé Geraldo, Socorro Lira, Edgar Escandurra. Eu já tive o prazer também de gravar com ele, viu? E é também produtor musical e pesquisador da cultura popular do Sudeste. Com uma trajetória permeada por experimentações musicais, Ricardo Vinini apresenta o álbum Viola de Lata, seu terceiro CD autoral, totalmente dedicado às violas dinâmicas e ressonadoras. O álbum tem 12 faixas e evidencia a paixão do músico pela viola e a missão de manter viva a tradição da cultura popular. Começando agora, mais uma apresentação do Som na Faixa, Ricardo Vinini e sua Viola de Lata.
Olá, meu nome é Ricardo Vinini, começando minha apresentação aqui. Viola de Lata. Viola de Lata foi um disco que eu lancei em 2019, que conta um pouco desses instrumentos que tem esse cone aqui que propaga um som mais alto do que um instrumento convencional. O Brasil é o segundo país do mundo que fabricou esse tipo de instrumento. Essa primeira música chama-se Amálgama. E agora eu vou fazer uma música chamada Moedão, que essa música entrou no Viola de Lata de versão instrumental. Aí eu fui fazer um show no Rio de Janeiro e tem um compositor poeta chamado Juca Filho, que ele assistiu, eu falei, vou fazer uns versos para essa letra. Ele fez a letra, que é uma homenagem a vários violeiros, e quem cantou no meu disco também foi Adriana Farias, também, que está aqui. Agora eu vou fazer ela na maneira como ela nasceu, que é de forma instrumental.
próxima música chama-se Minuano. Uma vez eu estava no sul da França, tocando com o Índio Cachoeira, que era um violeiro caboclão, assim. E o Cachoeira nunca reclamava de quase nada, só de duas coisas, de frio e quando não tinha feijão na comida. E esse dia tá um ventinho nas costas, assim. Aí você falou, isso é um minuano que vem lá dos Alpes da Suíça. Pá. Legal. Aí quando eu vou tocar no Rio Grande do Sul, o pessoal fala também do minuano, que é um vento. Que também, eu não entendo nada de vento, como é que faz isso. Mas pelo menos o mesmo nome eu acho que ele tem. E eu dei essa música o nome de Minuando, porque ela tem essa coisa meio ternária, me remete ao Rio Grande do Sul, os amigos que eu tenho lá. Essa é uma viola tricone, ela tem 3 cones aqui. É o primeiro sistema desse de resonator que tem. E ela tem 12 cordas. Não é tão normal ter viola de 12 cordas, mas é uma viola de 12 cordas. Está no meu disco Rebento, e eu gravei no Sessões Elétricas para o Novo Tempo também.
Essa música chama-se Beijando o Céu, é minha homenagem a Jimi Hendrix. Fiz a próxima música durante a pandemia. Eu comecei a acompanhar umas notícias falando que São Tomé das Letras não tinha nenhum caso de Covid. Eu falei, nossa, só em São Tomé mesmo. E eu tenho uma vivência de começo de carreira, de curtir lá em São Tomé. É um lugar que eu gosto muito, então eu coloquei o nome dessa música de São Tomé das Letras.
Eita, trem bom, hein, compadre? Gostei demais. Mas eu sou suspeita para falar, né, gente? Esse som me transporta lá para longe, para o interior do Brasil, para o fogão de lenha, para aquele pasto que a gente olha, lindo, maravilhoso. E vocês? Para onde que vocês viajam com esse som? Conta aí pra gente, lá nas redes sociais da Muda Cultural e da Catraca Livre, com a hashtag Som na Faixa. E simbora viajar juntos por esse Brasilzão. Agora eu quero saber do Ricardo, por onde será que ele andou para criar uma obra tão bonita assim pra gente? Tudo bom, Adriana? Bom demais, compadre. Legal encontrar você aqui. Bom, eu já corri um trecho já bastante aí, pelo Brasil, até para fora. Mas minha viola tem essa coisa... Eu sou paulistano, né, da capital. Então eu brinco que do lado da minha casa não tem siriema, né, tem sirene da polícia, tem essas coisas, né? Então minha viola acaba pegando uma coisa mais ácida, né? Talvez essa coisa mais elétrica e mais... acaba influenciando o jeito da vida da gente, né? E acaba passando para a música, né? Mas eu tenho, como sempre, como referência a cultura tradicional, né? Que veio dos meus pais, avós, que são caipiras de verdade. Como você até disse nas músicas anteriores, né? Você andava com o Índio Cachoeira, com esse pessoal que é bem tradicional mesmo. A gente gosta quando você coloca essa mistura no som. Aí esse seu lado transparece e fica bonito demais. E Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. É um trabalho realmente muito rico. Agora explica um pouquinho para quem está lá em casa o que são essas violas diferentonas, assim, né? Dinâmicas, né? Essas violas que são em afinações diferentes, outra bem de lata, bem bonita. Muito bonitas as violas que você tem. Bom, é o seguinte, esse aqui é um tipo de instrumento que começou a ser feito nos Estados Unidos para o pessoal que tocava com orquestra, tocava violão, eles precisavam de mais volume. E aqui tem uma coisa que parece um alto-falante, isso aqui é pré-captação. É um cone, não é? É um cone que propaga o som mais alto. E no Brasil a gente teve essa tradição, por causa da Del Vecchio fazia isso já nos anos 40, né? E... O pessoal lembra também da capa do Dire Straits, né? Exatamente, né? Exatamente. E também, se você vai ver esse instrumento brasileiro, também capas e discos importados, né? E eu quis fazer meio uma homenagem, porque o Brasil é o segundo país do mundo que começou a fazer esse tipo de instrumento, né? Então eles são... Eu não trouxe minha violinha velha Del Vecchio, que ela tá lá já... É uma senhora idosa já dos anos 50, né? Mas eu trouxe essas duas aqui, que essa aqui tá afinada em cebolão em ré, e a outra é em cebolão em rio abaixo também, né? E a base são os instrumentos que eu toquei no meu disco Viola de Lata. Para o pessoal que conhece pouco viola, mais ou menos assim, quantas afinações a gente tem catalogado aí? Nossa, cara, são tantas e tantas, porque a pessoa pode mudar uma corda, uma outra e dar um nome, né? E tem afinação que tem o mesmo nome em lugares diferentes, né? Por exemplo, essa afinação rio abaixo, ela da Bahia eles têm um outro nome que eu esqueci agora, aqui no interior mais São Paulo, perto de Arujá, tem um outro nome. Mas assim, o que é interessante é que a gente toca um instrumento que tem nome, as afinações, né? Eu não conheço nenhum outro instrumento no mundo que tem essas coisas. Cebolão, rio abaixo. O pessoal pede lá, afina em ré, afina em sol. Aqui não, a gente tem um nome. A gente tem nome, né? Então isso faz parte da magia que o instrumento tem, né? E conta um pouquinho pra gente também, por que você resgatou esse instrumento para o seu trabalho? Justamente porque o Brasil é o segundo país do mundo que fabrica esse tipo de instrumento, né? E a história, assim, no Brasil a gente tem que tomar cuidado para as coisas não caírem no esquecimento, né? Para a gente colocar isso para gerações futuras, né? Era um disco que eu até na época pensei em fazer em digital, mas aí eu comecei a levantar muitas histórias, né? Sobre isso, e eu falei, poxa, vou escrever, né? Fiz bilíngue, né? Justamente para ter isso daí registrado, porque é uma história muito interessante desses instrumentos. Parabéns pelo seu capricho, né? Porque, assim, além de falar de um instrumento tão querido pelo brasileiro, tem essas vertentes todas da viola aí que você tem trazido, e você faz tudo com muito carinho, com muito afinco, para ficar bem explicadinho mesmo, é isso que a gente admira muito em você.
A Viola de Lata é um álbum muito interessante, porque a gente também percebe sobreposições da cultura popular e na sonoridade. O CD gravado, por exemplo, a gente escuta o berimbau de lata do Gavião tocando o instrumento e também a participação da querida Socorro Lira. A regravação de um clássico de Rio de Lágrimas, onde podemos ouvir Tião Carreiro, Lorival dos Santos e Piraci. Reforçando essas participações como uma homenagem a essas influências da cultura popular na sua criação, apesar de ser um álbum solo, não é verdade? Conta pra gente de que maneira essas influências se inseriram no Viola de Lata. Olha só que interessante, né? Tem uma música nesse disco que chama Um Arame Só, Marimbau Tietê, que é quando eu fui pro Rock in Rio, e eu vi um senhor tocando esse instrumento que chamava marimbau, que só depois eu fui descobrir. E eu contei essa história para Socorro Lira, que é uma compositora e cantora também. E o tio dela era o Gavião, que tocava um instrumento que chamava berimbau de lata, que era uma lata dessas de óleo grande, com um pedaço de pau. E ele tocava. E antes, assim, há muitos anos atrás, ela falava para a gente produzir um disco do Gavião, né? E o Gavião acabou falecendo, a gente não fez esse disco, só que a gente tinha algumas gravações dele. Aí eu musiquei, toquei junto com ele, graças ao estúdio, a gente conseguiu fazer uma música junto, tocando junto com ele, e a Socorro depois botou uma letra. E a outra música é Rio de Lágrimas, que é uma música que, talvez das primeiras músicas que quando eu escutei do Tião Carreiro, Lorival dos Santos e Piraci, mas na figura do Tião Carreiro, que me emocionou muito, né? E essa música eu já gravei no primeiro disco do Matuto, que saiu em 2000, no Bojo Elétrico, e eu quis fazer essa versão meio country blues dela, tocando com slide também, que eu sempre gosto de tocar essa música ao vivo quando eu posso. Que legal! O Rio de Piracicaba. Para quem não lembra. Exatamente. Quanta riqueza no seu trabalho, Ricardo. Parabéns, viu? A gente está muito emocionado aqui de poder mostrar para o pessoal lá em casa o seu trabalho. Você nos dá a honra de tocar mais um pouquinho para a gente? Direto no Som na Faixa, Ricardo Vinini e a apresentação do álbum Viola de Lata. Viola de Lata é a música que dá nome ao meu primeiro disco solo, que é o Nas Horas do Arame, de 2010.
Doutor Cateretê. Doutor Cateretê. Cateretê é um ritmo de viola. E eu dedico essa música ao violeiro Júlio Santin, que ele é médico, mas também é um doutor na arte de tocar cateretê. Capucheta. Capucheta. Vocês sabem que é capucheta aí? Vocês têm que saber, né? Não é possível, vocês são de São Paulo, né? Capucheta, quando eu toco no sul, os caras falam que chama pandorga. Capucheta é o primeiro tipo de pipa que existe. Aquela pipa que a gente brincava quando era moleque, que não precisava da armação, era só o papel do pão, o pão vinha num papel na época, só naquilo. Colocava a rabiola, a linha já estava pronto o brinquedo, né? Hoje a molecada aí é muito moderna, né? Tudo tem que ser iPhone, iPad. Pode chamar também de capucheta, né?
Alvorada.
Eita, que isso tá lindo demais, meu povo. Bora prosear mais um pouquinho? Ricardo, esse ano você completa 30 anos de carreira. Transformou 3 álbuns que foram lançados somente digitalmente em um CD triplo. Conta pra gente, quais CDs são esses? Bom, o primeiro álbum é aquele que você participa. Aliás, você participa de 2 desses álbuns. Ai, que gostoso. Que é o Reviola. Esse aqui é a tua camisa, aqui, olha que bonito. Ó. Chique. Também tem a camiseta, quase que eu vi hoje. E o Reviola é um disco que... com vários convidados, né, de várias gerações. Né, participa o Lenine, participa o Guarabira, o Tuia, você... tem uma galera muito grande que tocou nesse disco. É um disco bem interessante. Depois eu fiz os Sessões Elétricas para o Novo Tempo, que é um disco de power trio elétrico, que a gente gravou no dia 27 de dezembro de 2019, num dia só a gente fez o disco inteiro. Acabou de sair um documentário sobre esse disco, muito legal. E o último foi o Cubo, que foi um disco que eu concebi durante a pandemia, exceto a música que a gente gravou, que foi a Maria Helena, que são músicas que não são tradicionais do repertório violeiro, mas que soam bem na viola. E eu lancei esses álbuns totalmente digitais. Só que tem um pessoal que me acompanha que eles me pediram muito, falaram, poxa, você não vai fazer físico esse disco? Aí eu falei, bicho, então vou fazer físico, vou fazer logo triplo. Ah, por isso que foi triplo, por isso que foi triplo. Né? E aí eu fiz os 3 álbuns em um disco só, fiz uma campanha de financiamento coletivo, que eu arrecadei 160% a mais da meta do que eu queria, né? E consegui. Que querido, né? É uma galera que, saca, a gente não tem aquele 1 milhão de seguidores, mas a gente tem os fiéis, né? Ah. Meu público eu falo que não é o maior, mas é o melhor. Então, saiu agora, mês passado, esse disco aí em físico. São poucas unidades, ainda quem quiser pode me procurar aí. Realmente você tem aí um talento maravilhoso e vem espalhando música boa, é por isso que esse público está tão ligadinho aí em você. E a sua atuação como violeiro começa lá atrás, gente, em 1999, com a banda, que eu sou fã, hein, Matuto Moderno, e a fusão da viola caipira com o rock. Como que surgiu essa união de universos? Pois é, eu comecei tocando 10 anos antes disso, por final da década de 80, e tinha minha carreira como guitarrista, aí me apaixonei pela viola, larguei mão da guitarra. E eu tive um período que eu falei, não, eu quero saber o que é um cateretê, o que é um cururu, o que é um pagode de viola, o que é uma guarânia, um rasqueado. Eu entrei de cabeça nesse mundo para me entender o instrumento. Só quando eu montei o Matuto Moderno, que foi nessa época, em 99, que eu me dei o direito de poder pegar o HD da cabeça e misturar um pouco das influências que eu tenho do passado, né? Então, eu sempre, mesmo quando eu toco rock, com moda de rock e tudo mais, a minha técnica é de violeiro. É de violeiro. Né? Eu uso os ponteados de violeiro. Então, assim, sempre eu transito entre essas coisas. Hoje em dia, basicamente, eu pego o instrumento e toco, né? E eu estou preparando um disco para esse ano. Esse sim vai ser um disco chamado Raiz, que vai ser meu primeiro álbum de música raiz, de viola. Olha que né? delícia. Então, assim, eu me preparei todos esses 30 anos para fazer esse disco. Né? Se fosse antes, ia ser de mentira. Então, agora eu espero que saia um álbum legal, saia até o final do ano. Aí. Não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. Que trajetória impressionante, não é verdade? Olha, muito obrigada por dividir a sua música, a sua história aqui com a gente. É sempre um prazer estar junto com você e saber que a sua história sempre tem uma procedência muito forte mesmo, né? Essas coisas todas que você está me contando, quando eu te conheci, eu aprendi muita coisa com você e sei que você é um cara que realmente vai a fundo na história e traz coisas verdadeiras aqui pra gente, né? Olha, e essa noite tem muito esplendor ainda. Que tal prestigiarmos mais um pouco do som do Ricardo Vinini? Tá acabando? Mas ainda não acabou. Hoje é dia de viola de lata, aqui no Som na Faixa. Um arame só, Marimbau Tietê. Quando aconteceu a segunda versão do Rock in Rio, a primeira eu não fui porque eu era muito moleque, meu irmão foi, eu fiquei assistindo aquilo na televisão. Já pirei o coco, né? Falei, no próximo eu vou, né? Aí arranjei um bico para ficar entregando panfleto na rodoviária, que na época era Santana, Jabaquara. Não ia
mais para... Não, era Tietê, Jabaquara, né? Porque você estava na rodoviária, Katsu. Eu sei que naquele pedacinho ali que você está na rodoviária, que vai norte-sul, eu estava lá jogando panfleto, apareceu um senhor com uma caixa de triangular de madeira, com um cabo de vassoura, um arame só. Me deu uma foto, segura esse menino. E começou a tocar e cantar, deslizando, com garfo e faca, uma melodia muito louca nordestina. Eu fiquei, era garoto, ainda fiquei olhando e falei, nossa, que cara mais louco, né? E aquilo marcou a minha vida, meu jeito de tocar slide até hoje tem essa influência nordestina por causa disso, né? Aí eu contei essa história para uma compositora chamada Socorro Lira, que ela botou essa letra na música, aqui é a versão instrumental dela, e ela botou uma letra que conta a história do tio dela também, que tocava um instrumento que chamava berimbau de lata, lá na Paraíba. Eu, quando fui gravar essa música no meu disco Reviola, eu convidei o cara que me convidou para tocar no Rock in Rio, que foi Lenine. Ele canta Lenine e Suzano toca essa música no meu disco Reviola. Chama Um Arame Só, Marimbau Tietê. Do ferro ao pó. Essa música eu fiz quando apareceu a notícia daquela tragédia em Brumadinho, né? E tudo aquilo, parece que quando abriu aquilo lá, desde a época de Mariana, parece que
O mundo já deu essa chacoalhada, né? Parece que mexer com a natureza não é uma boa ideia. Toda vez que isso aconteceu, a natureza sempre ganha, né? Ela sempre se vinga. E o que a gente está vivendo agora tem a ver com isso também. Metal das 12, Para e Vinho. Outra lembrança do Rock in Rio. Estava no ensaio lá, apareceu o maestro Lettieri Slate, Rupilés Orquestra, e falou: "Você parece com o Ivinho", ele falou assim, né? Eu falei: "De fato eu pareço com o Ivinho mesmo. Cabeludo, de óculos, cara de virguleno, né?" O Ivinho era o guitarrista do Ave Sangria, uma lendária banda de rock progressivo dos anos 70, que foi a base do Seu Valença, né? E ele tem um disco de violão de 12 cordas, tem um buraco, que ele derrubou o violão, fez um buraco, ao vivo em Montreux, que é um disco que é um absurdo de bom, aquele disco. Ele era canhoto também. Aí eu fiz essa música em homenagem ao Ivinho.
Bom, galera, vou fazer minha última aqui. Vocês não sabem o prazer que tem sido aqui para mim estar aqui tocando de novo com palco, com luz, vendo amigos aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente desacostuma, né? Eu sempre falei que o músico tem que tocar, né, para as pessoas. Esse fato de estar subindo aqui, com a luz, tudo isso aqui modifica. Se a gente ficar tocando só no quarto da gente, como tem acontecido, é um problema sério, né? Então, e ainda mais um projeto sobre música instrumental, porque um dos maiores patrimônios da música brasileira é a música instrumental. Você pensar que o carnaval do Brasil era só música instrumental, e brasileirinho tocava tanto como com qualquer aquele, sabe aqueles músicas que você fica xingando aí, faz sucesso no carnaval? Pois é, antigamente era brasileirinho que tocava música instrumental. Então é um patrimônio. Muito obrigado a todos da produção. Espero que a gente faça isso aqui na próxima edição ao vivo, com um público gigantesco, todo mundo curtindo. Para quem assistiu na sua casa, também eu espero estar tocando perto de vocês logo mais aí. Grande abraço a todo mundo. Vou fazer o bonde dos fontes. Valeu, muito obrigado. Coisa boa de ouvir! Que grande privilégio a contribuição de Ricardo Vinini para a música brasileira. Obrigado por essa apresentação super especial.
E chegamos ao final do show, mas a programação continua logo na sequência. Ricardo Vinini continua com a gente na oficina Profissão de Violeiro, batendo um papo sobre sua experiência de autogestão de sua carreira, produção, gravação, direitos autorais, distribuição de músicas e como inserir a viola caipira em universos musicais tão distintos. A conversa é aberta para todo mundo, não perca não, viu? E para ficar por dentro, a programação completa de tudo o que ainda vai rolar no Som na Faixa, é só seguir as redes sociais da Muda Cultural e da Catraca Livre, que lá tem todas as informações que você precisa para não perder nenhum show. Obrigada mais uma vez ao Atacadão, patrocinador da 4ª edição do Som na Faixa, a parceria da Catraca Livre e a Muda Cultural, realizadora do projeto. Ministério do Turismo apresenta Som na Faixa, projeto viabilizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica ligado, a gente se vê na oficina e até lá, porque amanhã tem muito mais. Boa noite.